Agora nós estamos ao vivo para a parte 2 da nossa live. O tema desta noite é o impacto do isolamento social na vida a dois. Você pode deixar aqui sua pergunta, seu comentário e a gente vai interagindo com o que você colocar aqui. Para essa noite nós estamos recebendo a psicóloga Renata, que já é nossa parceira de outros momentos aqui no Instagram, sempre com uma contribuição poderosa. E estamos aguardando só que ela retorne para que nós possamos começar o segundo tempo da nossa live. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E aí a gente vai começar essa nossa jornada parte 2. Aguardando só que a Renata chegue aqui, vocês todos também, vocês todas. Lembrando que esse conteúdo aqui discutido, debatido e construído estará disponível nessa nossa página do Instagram. Estamos aguardando só que a Renata chegue aqui de volta. Renata, Mônica, Débora, minha irmã, sejam bem-vindos todos vocês. Enquanto isso, enquanto a Renata envia aqui aquela solicitação para voltar a interagir, você vai aí pensando a sua pergunta, a sua contribuição. Não precisa ser uma pergunta. Fazer um comentário que você sabe que pode ajudar alguém. Ou então, se você quiser, pode até apresentar alguma experiência sua. Oi. Olha, ela está de volta. Pronto. Eu acho que Então, essa segunda parte, né, seria até interessante vocês interagirem com a gente, né, mandarem perguntas. Eu acho bem legal quando a gente consegue interagir, ter um bate-papo aí com o ponte, né? pessoal. Isso. E eu disse também que além das perguntas, podem colocar experiências que atravessaram. Isso, Até também. porque num momento como esse, o que você já enfrentou pode estar sendo enfrentado por alguém. Então, quando você coloca aqui, outra pessoa se identifica e a gente vai todo mundo se ajudando aqui. Então, Exato. Renata, tem uma coisa que eu quero retomar para já lhe entregar a palavra, eu não vou falar muito. É a história do empoderamento e da submissão do padrão feminino, né, como você falou. Na minha opinião, né, o exercício da liberdade vai terminar sendo o que define essa construção feminina, né? Por exemplo, se alguém disser assim, não, eu quero viver em casa cuidando dos meus filhos nessa vida nesse modelo considerado tradicional, bom, a escolha é sua, você que constrói. Eu só acho que tem um único ponto que a gente precisa examinar aqui com muito, muito cuidado até, que é justamente o fato desse modelo tradicional. Eu falo isso porque toda vez que a gente fala disso, eu lembro da minha dissertação do mestrado, porque eu falei sobre a família tradicional. E aí um dos limites, né, porque sempre tem, um dos limites da família tradicional é que, de uma certa maneira, pelo fato da mulher não ter o poder econômico e a sociedade ser patriarcal, esse modelo de família pode se tornar um modelo de escravidão da mulher, porque ela vai estar sempre dependendo do seu esposo para tudo. E é essa submissão, é contra essa submissão que se propõe uma outra pauta, né? Então, só para a gente ter Sim. esse cuidado aqui, né? De que a mulher É, pode sim, sim. ela pode ser o que ela quiser, mas levando em consideração sempre que ela não pode permitir que nada a submeta, né? Tem que levar em Isso. consideração isso aí. E aí eu já jogo para você, já é sua agora. Daí eu penso, né, a questão que a gente falou bastante, né, na primeira live, a questão do divórcio, né, que muitas pessoas se acomodam e eu acho que uma maneira de se acomodar é essa, quando existe essa Uhum. submissão, né, como existe o poder patriarcal, ela fica pensando o que vai ser de mim, né, de que eu vou viver, porque eu já tenho certa idade, por exemplo, para entrar agora no mercado de trabalho não seria viável, quando eu Exatamente. cuidei a minha vida inteira de casa dos filhos. E aí ela Uhum. se submete, por exemplo, a traições, a violência, a tantas coisas, né, por essa questão desse modelo tradicional, né? Mas Uhum. quando eu falei lá atrás dessa livre escolha, eu falei tanto para o homem quanto para a mulher. Sim, É que a nossa sociedade ela é quadradinha, ela sempre foi e ela continua sendo. Antigamente as mulheres tinham que ficar em casa. Hoje as mulheres elas têm que sair de casa.
É Como outro. até hoje, como até hoje é estranho quando você escuta uma mulher dizer eu não quero ter filho. Uhum. Muitas outras mulheres, que eu acho até incrível, outras mulheres caem em cima dessa mulher, mas por quê? Como se fosse assim a coisa mais absurda. Gente, é o corpo dela, é a vida dela. E ainda não caiu a fichinha das pessoas que pessoas têm sonhos diferentes, têm modelos de vida diferentes. E que finalmente as pessoas estão conseguindo se expressar mais através da internet, através da modernização. Mas ainda estamos longe do ideal, né? E aí puxando bem para essa estrutura de sociedade para entender também por que de tanto conflito, a gente percebe que o nosso modelo de convivência, quer dizer, o nosso modelo não, porque esse é um núcleo feminino, né? Eu estou vendo de fora, mas assim, o que acontece lá, e aí as mulheres que estão aqui, e você também, podem confirmar ou questionar, né? Tem uma coisa que é assim, a menina tá ali na casa dela, faz o almoço, aí a primeira coisa que dizem é, ficou bom, você já pode casar. Já pode casar. É, Sim. justamente. É Na uma verdade, frase que eu sempre ouvi, aliás, sempre ouvi não porque eu nunca soube cozinhar, mas sempre ouvi outras mulheres que cozinharam fazerem e ouvir isso. algo E do tipo continuo assim, né? ouvindo. Algo do tipo assim, que bom que você sabe cozinhar, agora você é mais independente, você pode se cuidar melhor. Mas não, é logo assim, pode casar. E aí Isso. aí casou, né? Aí a menina casou. A menina casou e depois de um ano de casamento, aí as perguntas são assim, quando é que vem o filho? Então veja que são obrigações que são E antes impostas. disso, ele tá te enrolando. Já tem um ano de Sim, namoro, tem justamente. dois, tá sendo enrolado. Casa quando? É como se a vida ela fosse uma coisa linear, né? Todo mundo tivesse que viver as mesmas experiências, porque se você não vive, sua vida tá errada. Você tem que terminar a sua escola aos 17 anos, 18 anos você tem que entrar na faculdade, 20 e pouco você tem que terminar a faculdade, 25 você já tem que estar com um emprego razoável, aos 30 com um bom emprego, casado e com filho. Essa é a Uhum. linha que a sociedade coloca na vida. E a gente sabe que não é assim. E ainda para a gente complementar essa dimensão dos rótulos que precisam ser quebrados, aí tem uma mulher ali no ambiente de trabalho, que ela é rígida no seu ambiente de trabalho, rígida no sentido de fazer as cobranças que precisa, né? Aí alguém lá solta logo aquela ideia, né? É mal Ela é assim, amada. ela é assim porque ela é mal amada, porque não casou. Então veja que a gente percebe que é como se a pandemia, o isolamento social simplesmente colocasse uma lupa nos problemas que sempre existiram por aqui. Isso. Talvez agora agora tem um ponto que você falou que eu considero que é fundamental, é que talvez a gente não tivesse vivenciado enquanto coletivo uma liberdade tão grande para expor o que está sentindo. Eu acho que isso aqui é interessante. Pessoas que dizem, Sim. não, está bem, eu preciso melhorar. Eu acho que esse é um ponto interessante. Essa questão ainda da mulher, né, que é uma chefe, no Sim, trabalho, que ela é muito rígida, muitas vezes essa mulher ela se torna mais rígida para poder ser respeitada. é justo. Às vezes ela nem é tão rígida assim, mas ela precisa para poder se impor, porque se ela não se impor, ela não é respeitada porque ela é mulher. Principalmente Isso quando é um ambiente muito masculino. masculinizado, justamente. E aí, assim, tem esse ponto aqui, que a gente pega e percebe que a mulher é colocada sempre no limite, né? É sempre no limite. E aí tem uma frase da Simone de Beauvoir, né, que diz que ninguém nasce mulher, se torna mulher, porque para você quebrar esse negócio aqui e dizer assim, não, eu posso ser diferente, exige um esforço grandioso, né? Sobretudo Isso. porque a cabeça masculina está conectada num inconsciente coletivo que deu a ele um poder sobre a mulher. É aqui que está o grande nó, né, para a gente desatar. E aí a mulher tem duas opções. Se submeter àquilo ali, infelizmente, ou dizer, não, peraí que eu não vou aceitar isso. Só que quando a mulher não aceita, existe uma estrutura de sociedade que vai criminalizar essa mulher por conta disso. Sim, tem que ter muito pulso firme, um emocional muito grande para lidar com as adversidades e as críticas, né? Então a gente não pode julgar aquela mulher que acaba sendo submissa. Não dá para julgar, porque é difícil se impor. É. Uhum. E aqui tem pontos da história dela que também podem favorecer isso, né? Porque isso depende muito também de como foi a estrutura familiar de onde ela veio. Então, às vezes, tem uma conexão entre eu chamo família primária, né? Existe uma conexão entre a família primária, por exemplo, alguém que era filha.
e depois se torna esposa. Aí a família primária é pai, mãe e ela. A família secundária ali é quando ela está com a sua família, o seu marido e seus filhos, tal. Existe uma conexão, muitas vezes, entre uma e outra, né? Ela vê no marido o pai, Sim, ela né? vê no marido o pai. E muitas vezes ela se vê como a mãe dela se via. Então aqui é um pouco tenso, porque a gente luta contra uma ideia de reprodução e emancipação, né? Tem coisas que você, claro, você vai trazer para a sua família, coisas que você viveu na infância e são coisas que você não pode abrir mão, porque são os valores, os seus valores ali. Mas tem coisa que você precisa dizer, não, mas agora aqui é a minha contribuição para a história que eu recebi. E Agora muitas eu vezes, posso criar as regras da minha casa, agora eu posso é, criar regras diferentes. E não, é, prefere-se às vezes seguir um padrão, é mais confortável, justamente, foi ensinado. Não é ensinado que essa mulher ela pode mudar esses padrões, né? justamente. Não, às vezes não é ensinado que a casa é do homem e da mulher. Não, muitas vezes a casa é só do homem. E a mulher segue aquilo. E aí essa história do lugar da mulher, aí é interessante para quem está aqui reagir, né? A gente escuta o homem dizer assim, não, eu ajudo em casa. Bom, você não ajuda em casa, não. Você Você mora na casa. compartilha. Você não mora lá? A roupa que vai ser lavada foi você que sujou também. A louça que está lá na pia foi você que sujou. Você comeu, por isso que sujou os pratos ali. E como é que você olha para mim e diz que ajuda, não É, é? eu cansei Mas de isso ver aqui, amigas dizendo: olha só, ele é um bom partido, sabe até cozinhar, sabe até opa, deu uma lavar a travada. louça. Tá me ouvindo? Oi, agora tô. Pronto. Muitas vezes eu escuto de amigas dizendo assim: amiga, ele é um ótimo partido. Você acredita que ele sabe cozinhar? Ele lava a louça, olha, ele se vira sozinho. Mas Uhum. você também se vira sozinho? E ninguém tá dizendo que você é um bom É, partido por isso. é. Então veja que é compartimentado, né? Isso aqui é o papel da mulher, isso aqui é o papel do homem. É por isso que muitas vezes os casamentos terminam desandando por conta dessa tentativa de manter um papel. Porque muitas vezes é assim. E aí vai ficar mais delicado quando entra a educação de um filho. Porque a menina diz assim, não, mas foi assim que eu aprendi com a minha mãe. Aí o menino diz assim, foi assim que eu aprendi com meu pai. E agora esses dois meninos estão na mesma casa com uma criança para educar. Como vai ser esse processo? E aí eu vou jogar para você ainda com uma bomba, né? Que é o seguinte: tem situações que o casal enfrenta uma interferência maior. Os pais dos dois ou os pais de um dos dois ali. Como é que você constrói uma vida a dois tendo tanta interferência, né? Então seria um momento desafiador aqui. Acaba sendo a extensão da família primária, né? Essa família primária ela não se rompe para surgir a secundária, então acaba sendo uma coisa só, né? Então, aqueles mesmos costumes, muitas vezes que já estão ultrapassados, antiquados, que vêm ainda dos avós, vão sendo passados. Uma coisa que minha mãe, eu sempre ouvi minha mãe falar, que a mãe dela tinha muita raiva quando ouvia. Minha mãe, ela tem um irmão e duas irmãs, né? Mas o irmão é bem mais novo, então muito tempo só foram elas três. Filhas de militar e tudo, mas sem ser criado com muita frescura. Então, muita gente dizia assim: olha, Marilu era minha avó, prenda suas cabras que meus bodes estão soltos. A mãe dela dava a bexiga, né? Como assim prenda suas cabras que meus bodes são soltos? Porque essa sociedade machista, né? O homem é criado diferente da mulher. Então, se for menino, a gente vai criar de um jeito, ele vai poder sair tal hora e chegar tal hora mais tarde. Se for menino, o irmão vai ter que ir junto. E às vezes os pais nem concordam com isso, mas os avós vão e se metem. Eu vi um filme recentemente que a mãe morria porque o filhinho ia procurar um brinquedo que o pai escondeu. Porque o pai Uhum. passava vergonha sempre que ia para casa do sogro e o sogro dizia que aquele brinquedo era coisa de mariquinha. E aí ele escondeu o brinquedo da criança, a criança não queria sair sem o brinquedo, atrasou, ela acabou pegando o próximo trem, que foi o que aconteceu o acidente. E essa criança passou a se sentir culpada porque ficou procurando o brinquedo que o pai tinha escondido. Olha só que coisa, é uma história fictícia, mas que mostra um pouquinho, né, dessa família primária se envolvendo, por exemplo, até nos brinquedos, na decoração do quarto. De repente, quero fazer o quarto da minha filha, eu não quero fazer cor de rosa, não, mas tem que ser cor de rosa, porque rosa é cor de menina.
Uhum. Então, tem muitas dessas vertentes, né? Isso. A criação é muito diferente. Essa semana eu vi uma psicóloga postando algo muito interessante, que era como educar um menino versus como educar uma menina. Aí tem dizendo, ensine a dizer por favor, ensine a dizer por favor, ensine a pedir licença, ensine a pedir licença, ensine a respeitar, ensine a respeitar. Ou seja, são os preceitos básicos que as pessoas deveriam se preocupar em ensinar. E não ensinar que menina é sexo frágil, o homem ele é masculino, ele não pode demonstrar emoções, porque assim, a gente fala muito da carga feminina, né, da submissão, dos costumes, mas a gente também não fala que os homens eles sofrem muito com a repressão de você não pode chorar, porque se você chorar, você não é homem. Você não pode demonstrar suas emoções. Você tem que pegar várias, porque se você não pegar, vão falar que você não gosta de mulher. Então a gente também não vê esse lado que os homens também sofrem, né? Então é uma sociedade que ela é toda adoecida, né? Ambos os gêneros sofrem, mas as coisas não mudam porque entra nisso que você falou, a família primária intervindo. E isso vai passando de geração para geração. E aqui, como você sabe, essa live tinha sido planejada para alguns dias, a gente teve aqui que desmarcar e voltou. Só que lá naquela época eu tinha deixado espaço para algumas perguntas. E aí apareceram algumas perguntas. E aí é interessante porque tem duas delas que eu vou jogar aqui para a gente ver como é que a gente faz. Porque, veja bem, a rotina terminou fazendo com que as pessoas obrigatoriamente tivessem que conviver mais tempo. Isso aqui foi uma coisa que aconteceu. E aí, dependendo de como seja o trabalho e tudo, mas a verdade é que o tempo em casa aumentou. E aí é que tá, porque assim, um desafio que se levantou como questionamento é o seguinte: até que ponto a gente pode considerar que possa existir discussões que sejam saudáveis nesse contexto? Se existe, até que ponto? E um outro questionamento parte do mesmo princípio. O tempo aproximou todo mundo, tal, mas se notou, nesse caso da pessoa que colocou, se notou uma influência muito grande dos avós em decisões dos pais sobre os filhos. E a pergunta é, como é que eu vou explicar que eu que sou o pai, ela que é a mãe, que eles são os avós, né? Basicamente é assim, como é que a gente coloca tudo no seu devido eixo? Eu acho que é interessante, eu jogo para você e depois a gente vai. Pergunta difícil, né? Eu acho que assim, essa pergunta vai de cada contexto, né, de cada família, mas falando de modo geral, ter cuidado, né, para não magoar, né, porque alguns senhores já estão assim, numa certa idade que acabam ficando mais sensível e acabam se vendo como fora daquela família, sendo expulso daquela família. Eles radicalizam, deixa que a gente sabe lidar com isso, com eu quero você fora. Isso. Então, talvez isso seja feito desde a gravidez, né? Se não foi possível, então o quanto antes das pequenas coisas. Por exemplo, vai ter o dia que você vai passar o dia com o vovô e vovó. O dia com o vovô e vovó, pronto, vovô e vovó vai fazer seus gostos. Mas aqui em casa é assim. Aqui em casa as regras são essas. Né? A gente faz o vovô e a vovó feliz, mas aqui em casa as regras são essas. Começar talvez a educar pelas crianças. Porque as crianças têm mania de dizer, mas meu avô deixa, mas minha avó deixa. Então, às vezes é mais fácil a gente mudar aquela criança ali novinha do que os senhores, né? Então, Uhum. depende muito de como esses senhores respondem. Então, assim, eu não me arrisco a dar uma resposta padrão, assim. Então, eu Uhum. jogo para você isso aí. Uhum. Mas aí é interessante porque quando você fala essa questão eu concordo que o caminho é esse daí, inclusive com talvez com um acréscimo, né? Não dizendo que não concordo, mas assim, talvez eu só colocasse aqui assim de dizer, vovó deixa, porque ali você pode, tal, mas aqui vai funcionar assim, tal, porque vovó acredita desse jeito, vovô acredita desse jeito, mas assim, ó, é aqui que a gente está convivendo, então você precisa ver que aqui tem esse ponto de diferença, que é uma questão das autoridades, né? Uhum. E não precisa tirar a autoridade dos avós dizendo que É, é errado, apenas dizer que são criações diferentes.
Eles acreditam assim, mas a gente percebe que dessa forma talvez seja melhor para todo mundo que tá ali naquela casa, porque tá marido, mulher e o filho ou a filha, ou os dois. Pronto. E aqui tem, eu acho que essa questão se torna muito mais delicada, porque já está comprovado, já é comprovado que a presença dos netos termina fazendo com que os avós tenham uma vida mais saudável e até mais Sim. longa. E aí você pega essa informação de dizer assim, olha, a presença do neto rejuvenesce os avós, porque é uma verdade. Você vê mudanças nos avós, por exemplo, aí o menino diz assim, aliás, aí o pai diz assim, quando eu era criança ele não fazia assim. Então ele já nota uma diferença no pai dele. Por que que essa diferença acontece? Porque a criança rejuvenesceu o avô. Pronto, então é claro que eu vou ver uma diferença. O meu pai na condição de pai, o meu pai na condição de avô, é muito diferente, porque aquela criança que é o neto ou a neta rejuvenesceu ele, deu a ele coisas que ele não vivenciou como E pai. ser pai e mãe é algo muito complexo, né? Então, na É época que os avós eram pais, eles tinham uma sobrecarga muito uma outra. grande, uma É, responsabilidade muito grande. Então, o medo era muito maior de errar. Com os netos, é como se fosse uma nova chance de tudo aquilo que eles mais sossegado. passaram e aí eles se sentem livres. Ficam mais sossegados, já de dizer assim. Inclusive, tem uma história que é assim, né? Tem uma história que diz assim: vó é para. Eu escutei uma vez uma vez a seguinte frase: vó é para isso mesmo, quem tem que educar é o pai e a mãe. Só que aí, ó, O Thiago tá falando aqui, vó é bom demais. É sim. Eu você não pega tenho essa mais as informação. minhas, mas era bom demais quando tinha. Você pega essa informação de que a presença do neto rejuvenesce, aí você vê, imagine numa situação como essa de isolamento social, como esse neto e essa neta se tornam diferenciais na vida dos avós, né? Porque, olha, como você falou, ele se vê à parte. E, de uma certa maneira, todo mundo tem o peso da pandemia de dizer assim, o pessoal acima de 60 anos é o grupo de risco. Inclusive, quando se flexibiliza algumas coisas, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, é só expondo a realidade, por exemplo, a igreja, que tem um papel muito importante na vida de muitas pessoas, nessa flexibilização também foi obrigada a dizer assim, olha, está voltando aqui às missas, os cultos tal, mas pessoas acima de 60 anos permanecem em casa. Então, veja que, embora seja uma ideia de cuidado, mas tem um peso. E aí, quando você olha, a presença desse neto talvez seja o que os avós precisam para respirar mais, Alivia esse peso, né? para respirar. É por isso que essa pergunta se torna crucial, né? Porque, de uma certa maneira, você pode correr o risco de gerar um abismo, uma solidão muito maior. E no momento que você chega diretamente para reclamar com os avós, olha, eu não quero que você faça isso ou aquilo, ele se É, retira, ele cria uma barreira. Quando você explica para uma criança, ela não vai criar uma barreira. Criança é muito inocente, ela vai continuar querendo abraçar o avô e ficar com a avó. Então, é muito mais fácil você ir por esse caminho, né, do que bater de é, frente com pessoas que já têm opiniões tão formadas, né? Idosos normalmente têm pensamentos mais inflexíveis. E aí também tem uma outra coisa que termina sendo uma oportunidade para você dizer, é uma oportunidade de educação mesmo, assim, para você dizer, olha, você está vendo, isso aqui tá bom, tá certo, mas a gente precisa fazer dessa forma aqui. Pronto. E aí tem Um uma dia coisa você vai que ser pai, um dia você vai ser mãe, e aí vai ser também do seu jeito. Você não vai gostar quando eu vou chegar e vou querer fazer tudo diferente. E aí Patrícia, Carmen Patrícia está aqui dizendo assim, e os meninos, na sua honestidade, vão dizer aos avós, meu pai disse que lá em casa era de outro jeito. Mas é a vida, e é assim que a gente vai se Mas enriquecendo. aí acaba sendo levado na esportiva, né? Porque quando uma É, criança diz, é muito mais leve do que quando o adulto outra coisa. diz. Uhum. Mas também destacar que esse formato de relação dos avós tem aqui a ideia de proteção e cuidado que, nesse contexto, se tornam mais agudos, né? As preocupações que já existem sempre se tornam maiores porque o contexto desafia de outra forma. Também tem esse ponto aqui que tem que Isso. ser destacado, né? Tem que ser destacado também. Mas é um desafio. Isso. Eu não sei se você está conseguindo ler aí, mas eu vi que chegou bastante comentário aí. Eu só não consigo voltar aqui que minha tela trava. Vamos ver aqui. As crianças têm uma facilidade de levar alegria para os avós no dia a dia. Justamente, é essa riqueza que a gente precisa explorar sempre. O último comentário que eu tenho aqui é esse de que vó é bom demais. Deixa eu ver se tem mais algum.
Eu vi alguns antes que eu não consegui acompanhar. Tem alguns antes aqui, vó é bom demais. As crianças se aproveitam da proteção dos avós. Aqui é minha irmã falando, ela tem duas menininhas. E as É, isso é crianças, verdade. justamente a ideia da proteção, né? Porque assim, os avós querem cuidar. E esse momento é um momento de um cuidado. Então, os avós terminam elevando a um nível mais alto essa ideia do cuidado, né? Da proteção. O que é Isso. totalmente normal num contexto desafiador como esse, né? É totalmente normal. É. Antes desse comentário, eu acho que eu ainda vi um outro comentário. Vamos lá, vamos procurar aqui. É só não deixar os filhos sobre a responsabilidade dos avós. Assim, essa ideia aqui Às vezes não são os pais, né, que deixam sob a responsabilidade. Às vezes são os avós que eles querem participar e de uma maneira desse até processo. exagerada, né? É disso que a gente está falando. A gente não está falando quando os pais entregam aos avós. Uhum. Que aí, de fato, né? A responsabilidade. E tem uma outra coisa por aqui. Aqui já é um pouquinho antes, mas é com aquela história ainda das imagens que pesam sobre as mulheres, né? Casou com 17 anos e já chamavam de coroa. Com 17 anos já chamavam de coroa. Então veja como Hoje esse é uma impacto, né? criança. Pois é. Então vamos lá, eu acho que a gente pode seguir aqui. Deixa eu ver. Vocês podem perguntar por aqui. A gente está por aqui construindo com vocês esse momento que está sendo bem legal aqui. Isso. Pronto, Sobre último comentário. relações, né, a gente acaba entrando em várias vertentes, né? Relações Pois humanas é. são complexas demais para a gente se prender a um único tema. A gente bota o tema aí só para dizer começou daqui, né? Começou É, daqui, depois sai tocando outros aspectos da realidade. A gente já falou sobre os divórcios que aumentaram, falou sobre essas tensões nas relações, mas um ponto submissão também das mulheres. isso, submissão versus autonomia, tal. Mas um ponto aqui bem interessante é que a gente só mencionou e eu tô achando que seria interessante também, esse aspecto mais depressivo desse momento. Já foi mencionado, já foi mencionado. É a questão, né, daquele casal que ambos tinham a imagem de, nossa, meu marido é muito alegre, minha esposa é muito alegre. E de repente, nessa pandemia, vem problemas financeiros, muita gente, né, tá perdendo emprego, o negócio tá perdendo demanda. Então, vem noites mal dormidas, a gente sabe que noites mal dormidas acarretam problemas no humor, desencadear depressão, desencadear ansiedade, muda a alimentação, até porque o dinheiro às vezes fica mais curto para fazer uma feira, em tantas coisas que vêm influenciar, né, numa patologia. E aí, de repente, a esposa não entende, poxa, ele agora vive mal-humorado, ele agora se calou, ele gostava de conversar e ele se fechou, não conversa mais comigo, quando na verdade ele está depressivo ou ela está depressiva. E às Justamente. vezes não consegue colocar para fora, não consegue desabafar, porque às vezes nem essa pessoa mesmo entende o que está acontecendo ali na cabeça, né? Então eu acho que essa pandemia, talvez uma das coisas que veio para atrapalhar os casais foi isso, as patologias, né, que vieram junto com a pandemia. Já saíram estudos e dados que a terceira onda acho que Pandemia. saiu até na CNN, a terceira onda da pandemia são exatamente a onda de ansiedade e depressão, né? Então, pessoas vão agir de forma a procurar ajuda e outras pessoas vão agir de forma a se fecharem. E a outra não vai fazer ideia do que está acontecendo. E isso começa a gerar atrito dentro do casamento, dentro da casa inteira. Levando ainda em consideração que a gente está falando de ansiedade e depressão como terceira onda, e isso vai se tornar ainda mais delicado numa situação como a nossa do Brasil, que é um país com um número elevadíssimo no que diz Isso. respeito à ansiedade e depressão. Ontem E eu aí, até. Pode ele pode falar. falar. Não, Não, fica à pode vontade. continuar sua fala. Pode continuar sua fala. Sim, o peso, uma coisa que eu vejo assim como não é o determinante, mas é um ponto que desencadeia muita coisa de ansiedade e depressão nesse momento, é o peso da situação econômica. E aí a gente vê que é uma outra discussão dentro desse núcleo familiar, porque assim tem a ver em como a gente configura a família dentro dessa estrutura de economia, né? Porque, por exemplo, é como você falou, tudo desacelerou, mas as contas estão sempre ali.
as exigências estão sempre ali. É, os boletos sempre vencem, Os né? Eles boletos são sempre os únicos vencem. que... então, é o desafio de reconfigurar como Outra é que se... questão também é pais, por exemplo, que têm filhos já adolescentes, que não aceitam ficar em casa e aí se cria um atrito. Ah, porque fulaninho já tá saindo. Porque esse fim de semana eu vi meus amigos, já abriu o bar, já abriu, e os pais, né, têm medo, e aí começa a gerar o atrito entre pais e filhos. Também tem esse outro lado, além dos atritos com os casais, tem os atritos também, né, com os filhos, às vezes nem são adolescentes, às vezes adultos que moram com os pais, mas que não entendem a gravidade da situação, né, e não entendem que os pais temem ainda a doença, né? A doença não passou, apesar de concessões, apesar de estar tudo abrindo, mas a doença ainda está aí, Justamente. né? E tem pais que moram com os pais, então ainda vem o risco para os idosos, Uhum. né? E às vezes os jovens acabam sendo inconsequentes e isso tudo vem gerando atrito nas famílias. Então a gente percebe que, pelo que a gente caminhou até aqui, o contexto familiar se torna um tipo de caixa de ressonância de tudo aquilo que vem se vivendo no nível de sociedade, né? A gente vivencia Isso. isso nessas relações familiares e nas subunidades, né? Vamos dizer assim, marido, mulher, pai e filho e os irmãos, né? Essas linhas aí a gente percebe que tensionadas as linhas por conta do contexto. Mas aí eu vou puxar de volta para o tema do impacto na vida 2 e lhe devolver aí, que foi uma questão também que apareceu lá no início, junto com aquela outra dos avós, que era assim, se existiria, em alguma medida, discussões, até que ponto a gente pode aceitar que discussões são naturais nesse contexto? Eu acho que o primordial é respeito. E no momento que o respeito acaba, as discussões também devem acabar. O respeito acaba quando se levanta a mão para o outro. O respeito acaba quando a briga é só a base de gritos. Eu não estou dizendo que ninguém é perfeito para nunca gritar. Vai acontecer de uma hora esquentar e dar um grito aqui, outro grito ali. Agora, quando a discussão só é grito, ou quando só uma das partes fala, eu acho que o respeito aí, onde é que ele foi parar, né? Então, eu acho que o limite é esse. Quando não se escuta, só se fala, quando só se grita, ou quando se chega a uma violência. E um ponto que eu concordo e um ponto que eu considero ainda um desafio nessa mesma linha aqui é que a gente escuta, corre o risco da pessoa acreditar que o relacionamento, o casamento entrou em crise agora, né? Mas, na verdade, como você Sim, falou, né? Desde o início já se via sinais de que não teria abertura para diálogo, para discussões no sentido construtivo da palavra. isso. E, inclusive, é bom que a gente fale isso aqui, porque eu vi que tem muitas mulheres aqui, e nesse contexto patriarcal de sociedade é uma coisa muito clara, porque, assim, tem homens que vão tentar impor, isso pesa mais do lado masculino do que feminino mesmo, né? Por isso que eu estou falando no sentido de que tem homens que vão tentar fazer a sua vontade prevalecer na base dos vários formatos de violência. É a Isso. vontade dele e acabou. Mas tem um outro formato de discussão que termina sendo profundamente perigoso, que é assim, não tem uma palavra. Você fala, 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 e a pessoa escuta tudo, mas no final faz como ela deseja fazer. Então veja É que o isso é uma ouvido coisa de que muita gente mercador. porque corre o risco de dizer assim, não, mas não tem nenhuma briga. Mas é aí que eu quero que a gente atente para esse fato. Não precisa ter uma briga para que seja um relacionamento abusivo. Isso é Sim, e importante. falando em relacionamento abusivo, também tem um fator de manipulação, né? Justamente. Tem a questão da Justamente. manipulação. Não há nada, não há argumento que se fale que vai fazer aquela pessoa admitir que está errada. Então, ela sempre Uhum. vai fazer a outra pessoa se sentir culpada, né? E a outra pessoa vai carregar essa culpa e acreditar que de fato está sendo Foi o culpado resultado. pela ruína do relacionamento. Então, Mas, quando isso uma história ela sempre tem dois lados. Então, quando só um lado tá certo o tempo inteiro, algo tá errado, uhum. né? Então, algo está acontecendo aí. Então, são questões para se prestar atenção, né? Quando você está carregando uma culpa, um fardo muito grande,
onde você não consegue enxergar, de fato, onde você está sofrendo, você está vendo coisas erradas, mas de repente quando você vai confrontar o parceiro ou a parceira, tudo aquilo ali some, a mesa muda e só você está errado. E você passa a acreditar nisso. Isso é um E tipo de relacionamento abusivo. justamente. E aí é que a gente vai voltar para a importância do autoconhecimento, né? Porque muitas vezes um dos lados, qualquer um deles, já vem predisposto a assumir a culpa. E aí é tudo que, por exemplo, como você falou de um narcisista, um manipulador, por exemplo, também, não só um narcisista, mas aqui colocando como você também já falou, um manipulador. Se ele convive com alguém que já vem propensa a assumir sempre a culpa ou a responsabilidade, ele vai conduzir esse relacionamento para onde ele quiser, até o momento que ele quiser. No momento que ele não tiver mais a fim de manter aquilo, porque já se satisfez, ele dá um jeito de encerrar a história jogando a culpa e a responsabilidade. Isso. A Jaque falou aqui que é ótimo tema para uma live, relacionamento abusivo. Eu tenho, Jaque, no meu IGTV, você vê lá, eu fiz com um psicólogo, é uma live sobre isso. Se você quiser dar uma olhadinha, mas aí proponho ao Dalmo também, se ele quiser algum dia, a gente pode fazer também. Beleza? Tranquilo. Uhum. Eu vi agora esse comentário, eu estava aqui meio perdido, certo? Então, assim, veja que é interessante porque o tema, de uma certa maneira, vai puxando o outro, e quando a gente já tem um construído, como você já tem, então, vê que já tem uma porta aberta para a gente avançar um pouco nessa reflexão. É sempre legal. Então. Isso. Até porque, quando a gente está falando do impacto da pandemia na vida 2, do isolamento social na vida 2, a gente percebe muito essa dimensão do abuso dentro da estrutura de relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento abusivo, os mais diversos formatos de violência, né? Não Sim. só a violência física. Relacionamento abusivo ele inclui, né, abuso sexual, abuso físico, de violência física, patrimonial, né, moral, e psicológico. Então, olha aí, a Justamente. gente tem cinco Por frentes, formas de né? abusar uma pessoa, né? E aí ainda destacando sobre esse tema, porque o que ganha mais destaque muitas vezes é a violência física mesmo, é quando a gente vê a Isso, marca. Mas, por exemplo, algumas humilhações que a pessoa sofre diariamente, comparações com outras mulheres, sobretudo, são formatos de violência que muitas vezes passam despercebidos. Isso aqui é uma experiência de vida, né? Durante 7 anos eu fui padre, e uma coisa que eu via muito acontecer na igreja era que eu fui padre aqui em Santa Rita, e o pessoal gostava de ir para o Conde. Tem um lugar lá no Conde que gostavam de ir. E muitas vezes a passagem era R$ 5, no ônibus que alguém arrumava ali, R$ 5. E a mulher precisava pedir esse dinheiro para o marido, e ele sempre humilhava na hora de entregar. Ele dizia para ela, lá vai você de novo com essa viagem gastando dinheiro. Então, veja, isso aí que é uma frase, é um formato de violência, de isso. humilhação, e que mantém a pessoa ali aprisionada. Tem uma pergunta aqui, viu, Renata? Você viu? Eu vi. Antes de você ler essa pergunta, eu queria Sim, só fica à vontade. falar um projeto que eu estou fazendo parte com o Ministério Público da Paraíba, que Vamos são lá. as Carolinas de Bahia. Tem até um Instagram, eu só não estou recordando como que tá o Instagram deles, mas quem tiver interesse depois de conhecer o projeto, fala comigo no direct que eu mando o Instagram. É um projeto agora que está surgindo contra a violência contra a mulher. Um projeto bem interessante, tem algumas promotoras envolvidas, né? Eu vou entrar como psicóloga para contribuir. E quem quiser ajudar a seguir lá para, né, incentivar, eu vou agradecer muito, porque a gente precisa muito de políticas públicas para combater essas violências. Então, é um espaço de debate que se abre também. Então, está aberto aqui para todo mundo. O que fazer quando é o adolescente que se isola, e ainda mais diante da pandemia? Ele busca fuga no estudo excessivo para o Enem. Aqui tem muitos caminhos de entendimento sobre, primeiro assim, Muitos. Isso eu acho entender que a é situação, né, para depois tentar uma saída, né? Assim, tem muita Eu coisa. acho que isso aí é algo que é tão individual que pode vir de raízes desde a família ou de raízes sociais dele na escola ou de algum medo que ele tenha do futuro. São tantas vertentes aí que só mesmo atendendo esse adolescente para saber o que possa estar acontecendo. Eu acho que seria, né,
muito leviano da nossa parte a gente tentar trazer uma resposta assim, né? Porque Até tem porque, muitas respostas. até porque além dessas que você apresentou, tem um aspecto de negação da realidade. Porque, por exemplo, se a gente não tivesse numa pandemia, esse mês agora que a gente está, agosto, é um mês intenso no que diz respeito ao Enem. E aí é bom falar, o que a gente pode falar é sobre o Enem, no sentido de que nós colocamos nos nossos adolescentes um peso muito grande Sim. quando eles entram ali no ensino médio. Ano passado eu atendi quase 30% das pessoas que eu atendia no ano passado em João Pessoa eram adolescentes em preparação para o Enem. É uma Meninos fase de bem 17, complicada. E muitas justamente. vezes a pressão não é nem dos pais, mas deles mesmos. Porque a É. própria competição dentro da escola E aqui já entra uma coisa que começa. você falou, né? A gente falou numa live aqui também, que é aquela questão de escolas que separam os meninos em turmas, os que estão ali mais, os que têm as notas melhores, os que... Então veja que a própria estrutura de sociedade pesa. Mas aqui, embora de fato a gente concorde que precisaria analisar essa história com muito cuidado e com mais É, tempo, mas tem um ponto específico que os adultos envolvidos já podem abrir a porta, que é justamente o de manter o diálogo aberto com ele, apesar dele isso. sempre fugir, se isolar para estudar, É. mas uma presença, é a presença, né? Porque a partir daí ele pode, Nem que com a seja presença, exigir as refeições juntos, sabe? é, Alguma coisa ali a ser exigida que no começo possa parecer obrigação para ele, mas que aos poucos vai se tornando mais leve. Ele ele vai vem ver que a trazendo, convivência né? vai ajudar. E até momentos de lazer, né? Por exemplo, já que está todo mundo em casa, se for o caso, reunir todo mundo para ver um filme juntos aí à noite. Pronto. Isso. Então, uma coisa que dê um tom mais Um leve, velho né? dominó, um jogo de É, baralho, né? Tantas coisas. justamente. Momentos comuns, né? Comunitários aí, são coisas que podem ajudar. Isso. Mas é bom destacar que, de fato, precisaria de muito mais tempo e examinar com mais cuidado, né? Assim. Mas, Isso. de uma maneira geral, isso aí abriria uma porta, né? É, sim. Como aqui foi falado, a presença, diálogo e se dispor, né? Questionar como é que você está, o que é que está É, acontecendo. exatamente. Não deixar ele se isolar. Ele que se isole, mas não se isole também. Que essa postura seja somente dele, não dos pais. Né? Os pais não incentivem isso no momento que, ele não quer, então deixa. Não, não tem isso de Isso. então deixa. Tem que Tem que dar insistir. uma pequena quebra desse negócio, né? Vai ali aos pouquinhos. Agora, claro, sem ser um negócio assim. Mas, assim, organizar algumas É. coisinhas que dê para juntar todo mundo, como você falou. E aqui tem Uhum. um ponto também que não pode fugir da nossa reflexão, é que, como aqui foi colocado o Enem, a gente tem que lembrar que esse momento de pandemia, e aí seria uma outra live, esse momento da pandemia mostrou os limites da nossa estrutura de educação. Por exemplo, com que condições esse menino está estudando, tem isso também que tem que ser levado em conta, né? É, Porque a tem gente tem muita histórias coisa. de várias histórias sobre as dificuldades. Então, mostrar histórias sobre dificuldades é assim, ó, tem alguém que está indo estudar, pegando a internet de outra pessoa e vai uma viagem de 5 quilômetros para pegar a internet. E aí eu estou na minha casa e tenho a minha internet. Aí eu digo assim, bom, se esse menino sai para ir tão longe, eu tenho que estudar. Então veja que eu assimilei uma ideia de cobrança Isso. que é muito pesada. Excessiva. E tem a Justamente. questão também, né, que eu falei no início em outro contexto, a questão da comparação. Hoje eu vejo Justo. muitos adolescentes, desde 12 anos, eu vejo que crianças estão passando para adolescentes com 12 anos já fazendo estudigram, né, que eles chamam de, Uhum. que é o Instagram para estudos, e ali eles postam os resumos e as letras muito bonitas e tudo, e acaba criando essa comparação, né? Então, Uhum. eu tô vendo que o resumo dele tá bem adiantado e ele posta a apostila lá para os outros e eu tenho que correr atrás e vir essa competição. Então, tem tantas coisas que podem estar acontecendo, né? Uhum. E que cada uma delas tem um peso sobre essa história, né? Tem um Isso. peso. Então a gente vai ver que é bem delicado. Renata, nós temos aqui, pelo que eu estou contando aqui, nós temos 18 minutos. Eu queria propor dois pontos para a gente seguir amarrando a nossa história aqui. Tentando amarrar, né? Porque é um tema que sempre vai se abrindo. O primeiro ponto tem a ver com o que poderia ser feito. Aliás, quais são as dificuldades principais que a gente tem visto nesse, claro, como psicólogos, na atividade. Quais seriam dessas dificuldades que a gente vê acontecendo? Quais seriam as que a gente poderia destacar para apresentar, né? Apresentar como
para que todo mundo se observe na medida do possível, na vida Eu a acho dois. que o diálogo, né? O diálogo é o maior problema na vida a dois. Seja porque um fala assim, ah, mas eu já falei tanto que eu desisti. Quando na verdade não desistiu, porque se tivesse desistido não estaria ali, né? Então na clínica a gente acaba escutando muito isso, eu desisti. Mas a mágoa continua ali e vai se criando uma bola de neve, né? Então, se não está conseguindo resolver sozinho, procura terapeuta de casal, tem terapeutas aí para ajudar, né? Então, acho que tudo começa pelo diálogo. Não tem outra forma, né? Não adianta acabar um relacionamento onde os dois querem ficar juntos e só o orgulho não deixa resolver. Como também não adianta continuar um relacionamento onde nenhum dos dois querem ficar, mas o comodismo faz ficar. E tudo isso Uhum. só é descoberto com o diálogo. E aqui é interessante porque tem etapas, né? Porque no início, namoro, noivado, esse diálogo é de tudo, né? De tudo se partilha. E aí depois tem um ponto que é bem interessante, porque parece que a convivência é o que vai amortecendo essa capacidade de diálogo, né? Vai desacelerando. Porque você vê Isso. que muitas desculpas de antes tinham a ver com o tempo. Agora o tempo deu uma mudada, né? Mudou o tempo, mas a dificuldade com o diálogo permaneceu. E aqui o nó da história do diálogo, e aí eu só complemento para lhe devolver a palavra, é porque tem a ver com verdade, né? O peso que a verdade pode trazer, né? Como é que a gente vai lidar com essa verdade? Porque assim, eu estou dizendo que está me incomodando, certo? Mas como é que eu me comporto quando o outro começa a dizer o que incomoda em relação a mim? Existe o Esse, medo de magoar e o medo de ser magoado, né? Porque uhum, às vezes a gente também não quer dizer algo para não magoar. Às vezes a gente nem tá pensando no que vai ouvir, mas já nem quer falar para não magoar. Como também às vezes a gente não quer falar para não ouvir. Então fica nessa de um não querer magoar o outro, quando na verdade os dois estão se magoando muito mais. e ainda correndo o risco de magoar outros que estão por ali, né? Por causa de filhos envolvidos na Isso. história. Mas aí você fala sobre o comodismo em algumas situações. O comodismo, tanto no sentido assim, o comodismo tem muitas faces, né? É engraçado, porque alguém pode se acomodar e dizer, não, se eu for aqui, tá tudo. A gente não se entende mais, não se ama mais, mas a vida dá para organizar a partir daqui, então deixa como tá, vamos empurrando com a barriga. Essa é uma forma de comodismo. Mas outra forma de comodismo também é assim, não, mas eu já entendi que ela ou que eles não mudam. Então você vai se acomodando e qualquer uma das duas formas de comodismo aqui que a gente já mencionou é no mais negativo, né? Ou tentando Isso. manter, ou tentando manter algo que não se mantém mais, ou se conformando com o mundo do outro, né? E isso tem muito a ver com autoconhecimento e autoestima, né? Uhum, Porque no momento que eu não me conheço, eu não tenho certeza se eu vou saber lidar com aquele término que eu de fato quero. Só não consigo porque me acomodei. Assim como eu não tenho certeza se alguém vai me querer um dia, será que eu vou encontrar alguém melhor? E aí vem a autoestima, né? justo. Então, muitas vezes essa autoestima atrapalha a saída desse comodismo. E aqui tem uma frase, comodismo traz sofrimento futuro. Você está semeando no campo da vida coisas pesadas e perigosas para colher lá na frente, né? Tem até um provérbio Isso. que diz isso, né? Se você está espantado com o que colhe, devia olhar o que está plantando. É o comodismo de hoje que garante uma certa estabilidade, conforto, segurança. Lá na frente ele vira, né? Ele traz consequências pesadas. O que eu costumo fazer perguntas aos meus pacientes na TCC é: o que de pior pode acontecer, Uhum. né? E quando se para pensar nisso, se pensa, poxa, o que de pior já está acontecendo, né? Eu tenho algo a acontecer tão ruim quanto, mas eu tenho a chance de mudar. Então é uma pergunta que eu deixo como reflexão, né? O que de pior pode acontecer? Pois é. E eu só faço um acréscimo a partir da minha linha, que é assim, o que de pior pode acontecer se você sair daqui, por exemplo, ou se você se mantiver aqui. E aí a outra pergunta, né? O que de melhor pode acontecer se você sair ou se Sim, vocês sentarem para conversar, né?
É E outra aí, pergunta a se fazer. caminhando já para a reta final aqui, nesses 12 últimos minutos, eu faço que nem aquela história que diz assim, o maior desafio ficou pro final, né? As redes sociais, as redes sociais, a vida a dois, as crises dentro do relacionamento provocados pelas redes sociais. Muitos problemas, ciúmes, mal entendidos. E é um assunto sem fim esse, né? Se a gente for começar, eu acho que nesses 12 minutos a gente não dá conta. É por isso mesmo, Mas eu acho que é o um mais tipo de importante de rede situação. social é se manter a individualidade, Uhum. né? Porque são dois indivíduos, então que se tenham duas redes sociais. E se aqueles dois indivíduos pretendem conviver bem, eles têm que primeiro se respeitar. Então, se Uhum. eles se respeitam, eles têm que confiar um no outro. Então, se não há respeito, não há confiança, o problema não está na rede social. O Uhum. problema está neles. Alguém está fazendo algo errado. Então, a Então, rede social só vem para demonstrar um problema que já existe no indivíduo. e tem situações que, eu não sei se você concorda, mas tem situações que as redes sociais se tornaram a grande justificativa para conflitos que antes eram aleatórios. Por exemplo, vou ser mais direto assim. Tem situações de relacionamentos que, por várias razões, já não deveriam ter acontecido, né? A gente percebe que por alguma convicção, tradição, relacionamentos surgiram, crenças, relacionamentos foram criados a partir daí. Então é como se existisse uma obrigação de permanecer, além do comodismo, como você falou, mas a ideia da obrigação, porque estão esperando que a gente fique junto, estão Isso. esperando, porque até que a morte separe, então, o que é que vão pensar de mim se eu sair de casa? Esse tipo de coisa também pesa. Mas aí é o seguinte, é como se fosse assim, tá tudo muito aleatório, porque tudo era motivo para discussão. É agora as redes sociais se tornaram o canal onde tudo se condensou. E Sim. aí é interessante porque você usou pelo menos três palavras aqui. Você falou de insegurança, falou de autonomia, né, que cada um tem que ter a sua, confiança, ciúme. Mas eu quero puxar uma palavra lá do início que você também trouxe, que é essa dimensão do desamor. Mas eu vou usar assim, eu não sei se vai pertencer à sua, se está diretamente ligado aí com a sua abordagem, mas eu queria pensar esse desamor em relação a si mesmo ou a si mesmo. Que aí vai tocar também a autoestima. Mas assim, esse ciúme provocado por por um sentimento de desamor próprio. A gente fala tanto de amor próprio, né? Mas assim, o contrário, um desamor por si que termina causando insegurança e se reflete nesse ciúme, né? Eu acho que era uma proposta interessante. Eu acho que é muito, né, ver, por exemplo, as seguidoras ou quem meu marido segue. De repente são mulheres muito bonitas. E aí eu não me amo, eu não tô com minha autoestima em dia, eu tenho esse desamor, como você falou, e aí aquilo já é motivo para briga. Nem aconteceu nada, mas aquilo já é motivo para briga. Porque eu crio uma fantasia de que aquilo ali vai destruir o meu casamento. Quando, na verdade, a minha atitude está É o que causando motivo está para causando. destruir o meu casamento e não a rede social. E às vezes aquela pessoa que está ali do outro lado nem sabe o que está acontecendo no seu casamento, não está nem aí para o teu marido. Ela só está ali, conheceu na escola, na faculdade, em algum momento na vida, nem lembra dele direito, só está ali, são números. E você tá ali brigando por uma pessoa que nem te conhece, que nem tá nem aí para você. Porque É, e você deveria estar aí para você e não está. é como se fosse assim, eu não sei se você também concorda, mas é como se fosse assim, projeta no outro, tipo, aquele que é seguido, ou a conversa que teve ali. Mas se eu conseguir, é como se fosse assim, se eu conseguir provar que algo aconteceu aí, está confirmado o que eu penso sobre mim. É como se fosse uma busca dessa confirmação também, né? Isso. É por isso que eu vejo isso numa linha de desamor. Porque você termina querendo uma confirmação de uma imagem muito ruim que você já tem sobre você. E aí É uma pode ser. imagem de que ninguém me ama, quando na É, verdade eu não me amo. E eu e ele projeto quer esse amor nos confirmar, né? outros. É porque assim, não se ama
e quer confirmar. Parece que quer confirmar que os Quer outros confirmar, não. mas quer confirmar através dos outros, esse é o problema. Justamente, justamente. Então aqui a gente vê que é um desafio de amor próprio, né? Na verdade, de amor próprio. Isso. Eu considero que a gente provocou. A gente Eu conseguiu acho que hoje foram assuntos complexos, assuntos aí para deixar uma reflexão aí para uma semana toda aí para o pessoal. isso. Então, Renata, eu quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade. É sempre uma Muito obrigada alegria. pelo convite. Também gosto muito de fazer live com você, é sempre muito É enriquecedor. sempre, eu saio sempre mais rico quando a gente partilha esse momento com o pessoal que está por aqui também. Eu sempre saio com questionamentos grandes quando a gente tenta partilhar esse momento. Então, para mim é uma grande alegria a sua presença, a sua partilha, seu esforço também, porque eu sei que você tem uma vida bem corrida também. E agradecer também a quem passou por aqui, deixou sua contribuição, a quem vai ver depois, né? Lembrando que essa live vai estar disponível no meu Instagram, Isso, então é vou depois acessível para postar no todo mundo. meu também. Isso, é acessível para todo mundo, pertence a todos nós, né? Então é para todo mundo aqui, então minha gratidão Isso. sempre. E qualquer E dúvida, né? Como a gente sempre se coloca à disposição, manda um direct e estamos aqui. Até E para também sugestão de temas, né? A gente tá. justo. Uhum. E também lhe parabenizar antecipadamente, já que amanhã é o dia do psicólogo, já Ah, que é mesmo, amanhã é o dia do psicólogo. Parabéns também, essa profissão então, tão uma linda. alegria partilhar, uma alegria partilhar esses momentos, Tão viu? linda e tão árdua, né? Pois é, justamente. Então, a gente espera ter contribuído aí com o pessoal. A gente vai encerrando por aqui e a gente se vê por aí em outros momentos. Eu quero aproveitar que a gente ainda tem um tempinho para dizer que em setembro eu vou estar promovendo algumas rodadas de conversa sobre prevenção ao suicídio e sentido da vida. E aí eu Muito já bom. estou anunciando a linha do tema porque eu quero contar com a sua presença em uma noite Com dessas aqui também. certeza. Com certeza. Pois bem, Carmen tá mandando um cheiro para você, estava Outro aqui. para ela. Beijinho. Então, uma boa noite, viu? Boa noite para Boa você noite. e boa noite para todo mundo que passou por Boa aqui. A gente noite, se vê. pessoal. Obrigada pela presença. Valeu. Tchau.